Eu costumo dizer para vários colegas e amigos que analisar a economia é sempre um desafio, e principalmente a economia brasileira. Atualmente, como todos nós vimos nessa semana, o Copom, Conselho Monetário de Política Monetária do Brasil, se reuniu para decidir quais rumos a taxa de juros, a taxa básica de juros da nossa economia, ia tomar. A decisão foi que a taxa de juros subiria 1%, em decorrência de alguns indicadores, principalmente o indicador de inflação. Nesse vídeo eu gostaria de mostrar alguns outros indicadores que eu já explorei aqui em outras oportunidades, que são outros indicadores reais da nossa macroeconomia. São eles, taxa de desemprego, o rendimento médio real, ou seja, já descontado a inflação. Outros indicadores que também compõem essa cesta de indicadores é o indicador de rendimento médio real, dependendo da posição de ocupação que essa pessoa está, se ela está no serviço público, se ela é empregador ou se ela é uma pessoa que está no setor privado. E depois a quantidade de pessoas que estão ocupadas em cada uma dessas profissões, nessas posições. Basicamente aqui o que eu vou fazer é pegar todos esses dados que eu acabei de apresentar para vocês e analisar eles, produzir esses relatórios de maneira que vocês possam automatizar esses processos em análises futuras e que vocês possam se informar com dados reais sobre a nossa macroeconomia e, claro, poder ficar um pouco mais calmo nos momentos que forem oportunos, ficar mais calmo e, assim, ficar um pouco menos ansioso com relação à quantidade de informação que nós recebemos todos os dias. Basicamente aqui eu montei um scriptzinho para que a gente possa se organizar de maneira mais positiva e aí basicamente exatamente o que eu falei. Nós vamos começar coletando a taxa de desemprego, depois rendimento médio real mensal e depois esse mesmo rendimento dependendo da posição de ocupação e depois por fim a gente vai conseguir observar a quantidade de pessoas em cada uma dessas ocupações. O primeiro passo que a gente faz aí, via de regra, é sempre carregar os pacotes que nós vamos utilizar. Aqui eu carrego uma série de pacotes que são úteis, alguns podem estar sendo redundantes. Geralmente eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V de outros projetos que eu estou desenvolvendo, mas eu deixo aí já. O importante é que ao final de todo esse projeto não falta nenhum pacote carregado. Aqui geralmente, como todo mundo já observou em outras videoaulas também, a gente tem lá o IML para a gente conseguir produzir o relatório Markdown, PPT, relatório Markdown em PDF no final, e assim a gente consegue produzir uma visualização bem interessante. Bom, o primeiro passo aqui que eu vou fazer é coletar dados populacionais. E por que isso? Porque eu vou estar calculando a taxa de desemprego. Essa é uma informação útil aqui para que a gente possa calcular a taxa de desemprego. Como é que eu faço para coletar essa informação? Basicamente, eu utilizo o pacote Sidra R para fazer a coleta desses dados de maneira automatizada. O link para fazer a coleta desse dado eu estou selecionando aqui, mas você pode localizar essa tabela dentro do próprio site do IBGE, lá no Sidra R. Então, basicamente, aqui a gente vai dar um Ctrl+V, posso deixar esse link na descrição, a gente dá um Ctrl+Enter e basicamente você pode fazer isso aqui também, sidra.ibge.gov.br/tabela e o número da tabela que é a tabela 6022. Aqui a gente coleta dados de população. E por que isso vai ser interessante? Porque nós vamos fazer alguns cálculos de população economicamente ativa, população ativa, inativos, entre outros detalhes, para depois a gente fazer o cálculo da taxa de desemprego, que nada mais é que a quantidade de pessoas desocupadas dividido pela população economicamente ativa. Esse valor vezes 100, porque a gente está lidando com uma razão. Basicamente, a gente seleciona essas informações, o período que a gente quer coletar, a gente seleciona tudo, seleciona todas essas informações. Brasil, a gente tem essa informação para Brasil. Repare que aqui a gente está lidando com uma informação de trimestre móvel, tudo bem? E depois a gente vem aqui, seleciona, produz o linkzinho, dá um Ctrl+C aqui até esse Tzinho e leva essa informação aqui para dentro do nosso ambiente. Beleza? A gente faz isso, como o meu já está prontinho. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente vai copiar aqui e vai dar um Ctrl+Enter rapidinho para vocês verem as informações que chegam e depois em seguida a gente vai fazer esse tratamento. Reparem que ele vem com 11 variáveis e 150 observações. Trata-se de uma série histórica. Repare que vem uma série de informações que não serão úteis aqui para mim. O que importa para mim é o valor e o código aqui, porque é aqui que eu vou dar o tratamento de
data para ele. Eu vou utilizar uma funçãozinha para fazer esse tratamento de data. Eu vou ser um pouquinho mais exaustivo nessa primeira parte, e depois a gente já vai ter entendido esse processo inicial, vocês terão capacidade de compreender o que está sendo feito. Primeira parte aqui, eu estou fazendo um tratamento na data, exatamente como eu mencionei, então estou transformando em ano e mês a variável de código, e depois eu seleciono só essas duas variáveis e não todas aquelas 11. Eu só seleciono duas variáveis, que é data, que eu estou tratando, e valor. Depois transformo o objeto num table, que é uma outra estrutura um pouquinho melhor do que o data frame. Pronto, nós temos o nosso dado aqui tratado, a gente tem uma série histórica de população que vai desde 2012, março de 2012, até dezembro de 2024. É uma série histórica muito boa. Aqui a gente cria um novo objeto para a gente conseguir depois tratar nome de outras variáveis que nós vamos carregar nesse momento também com o pacote usando o SidraR, que são a condição de ocupação dessa população, se ela está inativa, se ela está ativa, entre outros detalhes. Nós veremos isso em detalhe agora. Da mesma forma que nós coletamos a população, nós vamos fazer o mesmo procedimento, nós vamos coletar a tabela 6318. Nós vamos vir aqui, vamos coletar essa informação aqui agora também e vamos jogar aqui. A gente vai dar um Enter e a gente observa aqui a informação que vem para a gente é pessoas de 14 anos ou mais, coeficiente de variação, variações, trimestre e, ao mesmo tempo, por condição em relação à força de trabalho, condição na ocupação. Basicamente é essas informações. Então, pessoas de 14 anos ou mais, ou seja, números absolutos, e aqui a gente seleciona todas essas informações, tá? A gente dá isso aqui e Brasil. A gente copia aqui, copia essa API da mesma maneira que vocês estão observando, copia, traz aqui para dentro do ambiente, cola aqui exatamente como a gente está fazendo, depois o mesmo procedimento, tratamento da data, e aí eu vou selecionar a data, vou selecionar também a coluna, vamos só carregar aqui para vocês entenderem o novo dataset que nós estamos carregando, ele já vai aparecer aqui, condição condicão, que é o nome que a gente está dando, e aí observem que é exatamente esse conjunto de informações que vem. Repare que a gente tem essas informações, a condição em relação à força de trabalho, e nós vamos selecionar isso aqui e reparem que ele já até traz uma data para a gente aqui, beleza? Aqui a gente, para continuar o código, reparem que eu estou utilizando o operador pipe, que é para encadear um código, então a gente vai selecionar date, condição em relação à força de trabalho e o valor, que é essa quantidade de pessoas. A gente vai observar exatamente agora o que nós estamos coletando aqui. Esse é o nosso dataset, só para a gente conferir. Então a gente está selecionando date, condição em relação à ocupação e valor. Reparem que aqui agora a gente tem um dataset menor. Agora a gente vai fazer uma espécie de pivot, mas muito mais rápido e eficiente. A gente vai transformar todas essas colunas aqui, todas essas observações que estão nessa coluna em colunas, tá? Então é basicamente isso. Então o spread faz isso com essa coluninha aqui, ó, tá vendo? E depois a gente coloca o valor na coluna valor. Beleza? Vamos rodar mais uma vez, sem rodar tudo, só para vocês entenderem o que está acontecendo. E aqui a gente tem o nosso processo de tratamento já realizado. Reparem que nós utilizamos, num certo momento, nós produzimos esse names aqui, e agora a gente vai simplesmente renomear as colunas com essas informações que nós acabamos de baixar. Então a gente dá um Ctrl Enter em todo o conjunto, então a gente fez tudo isso. Coletou o dado, selecionou, tratou a data, fez o spread e renomeou as colunas. Reparem que essas são informações basicamente que a gente utiliza para fazer o cálculo da taxa de desemprego. Aqui a gente tem PNEA, que no termo técnico é população não economicamente ativa, a PEA, população economicamente ativa, população desocupada, população ocupada e população em idade ativa. Essas informações basicamente são úteis para a gente calcular a participação no mercado de trabalho, desocupação, entre outras informações. Aqui a gente está interessado em simplesmente na divisão entre desocupada e população economicamente ativa. Isso é o que nos dá a taxa de desemprego, como nós vamos ver na segunda parte do código. Então, basicamente, agora a gente tem dois conjuntos de dados, um de população e um outro relativo de população e da condição em relação a essa ocupação dessa pessoa. Repare que eu vou fazer um join aqui apenas para cruzar uma informação de população, só para saber a população. Então, primeiro eu vou juntar a parte da data, população e condição.
Então, se a gente fizer um agregado PNAD aqui, só para a gente observar a primeira parte, o que eu estou fazendo é isso, é trazer a população para o dataset. Então, é só isso que está sendo feito por enquanto. Na seguida, em sequência, população vai se chamar de valor, na verdade, valor vai se chamar de população, se a gente rodar isso aqui, e depois eu crio a nova coluna chamada desemprego, que vai ser desocupada dividido pela PEA, como eu acabei de mencionar agora há pouco. Reparem que eu só trouxe aquelas informações para vocês terem ideia de onde e como é que se calcula a taxa de desemprego, tá? Qualquer dúvida, por favor, deixe comentários aqui para eu estar conseguindo ajudar vocês, tá? Beleza? A gente dá o agregado PNAD, selecionamos a informação de desemprego e a nossa série histórica de datinha prontinha. Feito isso, temos o nosso primeiro gráfico e praticamente a primeira parte, a nossa primeira fase aí de produção desse relatório concluída. Aqui, como de praxe, eu sempre carrego essa função para que eu consiga personalizar os gráficos e utilizar a fonte Ubuntu, ao invés de uma fonte tradicional default do próprio pacote ggplot. Então eu carrego e também chamo a função showText, porque é ela que vai permitir eu fazer essas personalizações. Em seguida eu armazeno a última observação da minha base agregado PNAD de desemprego para que eu possa colocar essa informação no gráfico depois. A gente roda aqui e observem que a última informação do dataset é 6.2. Se você não entendeu o que eu estou fazendo com aquele código, é simplesmente isso aqui. Reparem que ele está arredondando para cima, é 6.2, a informação que a gente acabou de armazenar aqui. Beleza? Seguimos então, o nosso gráfico é basicamente todo esse conjunto de dados. Então, como vocês já viram em outras videoaulas, então o que eu faço aqui é chamar o ggplot. Reparem que eu estou armazenando ele porque depois no final eu vou produzir gráficos juntos, combinados com outros gráficos. Então você pode fazer isso também, utilizando a função do pacote grid extra, utilizando a função grid arrange do pacote grid extra. Então é isso que nós fazemos daqui a pouquinho. Mas primeiro dá para a gente rodar só essa parte aqui, ó. Beleza? A gente vai rodar só essa parte. Mas antes de rodar, vamos passar rapidinho. Então primeiro chamo o dataset, que é o primeiro argumento da função ggplot. No eixo X eu coloco a nossa data, no eixo Y eu coloco o desemprego, que é essa variável que nós criamos aqui. Repare que são só essas informações que eu preciso. Se eu quisesse rodar essas duas linhas de código aqui, eu já teria um gráfico. Mas aí o gráfico faria um gráfico muito simples. Repare que nós vamos fazer inclusive isso agora, tá? A gente roda aqui. Opa, vamos ver aqui que não rodou ainda, mas vamos rodar. É porque ele tem um maisinho aqui. Se você deixar o mais, ele vai entender que está faltando um argumento. Não rodou. Por que que não rodou? Vamos ver aqui. Se não rodar, não tem problema. A gente segue normal. Mas rodou. Reparem que o gráfico ficou um gráfico simplesão. Então, basicamente porque o ggplot funciona sobre esse conceito de camadas, né? Então, você tem que ir introduzindo novas camadas para que o seu gráfico fique da maneira que você quiser. E, basicamente, tudo que eu faço aqui para baixo é fazer isso, é introduzir camadas. Aí, aqui o que eu faço é colocar uma linha na horizontal para demarcar o último valor que a gente acabou de coletar aqui, para ele convergir exatamente para o último valor. Então nós vamos ver uma linha vertical, como vocês viram no primeiro PDF que eu estava abrindo a comunicação. Depois chamo um tema BW, esse tema é só para dar uma nova cara e não ficar esse gráfico cruzão aqui com esse fundo cinza. Depois é tema. Então esse tema basicamente é onde eu estou colocando as informações para o meu texto ficar com a fonte Ubuntu, cor preta, tamanho, entre outros detalhes. Personalizo aqui também o título para ele ficar mais para cima, mais para baixo, mais à esquerda, mais à direita. Depois eu também coloco alguns pontinhos para os gráficos ficarem com um pontilhadinho no fundo e auxiliar na interpretação, no sentido de localizar e posicionar cada uma das linhas do gráfico mais próximo ou mais longe do eixo Y, e você entender qual valor está mais próximo ou mais distante. E depois também chama aí a informação do eixo X de data para aparecer de 6 em 6 meses, porque senão ficaria um gráfico muito sobrecarregado e ficaria impossível a leitura. Esse Annotate Rect, não sei se já comentei ele em outras oportunidades, basicamente é para eu posicionar aqueles fundinhos azul que nós vamos ver no gráfico agora e também a posição do valor que aparece no final da linha vermelha que vai destacar a taxa de desemprego. Se nós rodarmos tudo isso aqui agora, vai ficar mais fácil de entender. Provavelmente não vai aparecer aqui porque eu armazenei, mas a gente roda o código aqui e vocês entenderão o que eu estou dizendo. Basicamente é essa personalização que eu fiz. Coloquei nome, subtítulo, as linhas pontilhadas de fundo no gráfico,
a taxa de desemprego em 6,2%, uma taxa histórica. A última vez que o Brasil passou por isso foi finalzinho de 2013. Reparem que já tem muito tempo, nós passamos por um período de alta de desemprego relativamente muito alto, e isso de fato reflete a economia real, né? Então isso que é importante a gente olhar, além também do rendimento médio real, em termos de real mesmo, do que a população tem capacidade de consumir, também está em alta, como nós vamos observar nos gráficos a seguir. Então, o segundo passo aqui é nós coletarmos a informação de rendimento. De onde eu vou tirar essa informação de rendimento? Nós vamos copiar esse código aqui, também lá do Sidra e IBGE, são informações oficiais. Portanto, aqui eu não estou inventando nada, são informações que qualquer pessoa pode vir aqui coletar e obter essas informações. Então, reparem que rendimento médio mensal real e nominal das pessoas de 14 anos ou mais de idade na semana de referência. Ou seja, aí a gente tem total, coeficiente de variação, intervalo etário. O que nós vamos fazer vai ser o rendimento médio real, ou seja, nós estamos interessados nesse rendimento. Se eu quisesse o nominal, você vai procurar aqui. O nominal geralmente não informa muita coisa para a gente também marca todas as caixinhas e Brasil. Depois a gente vem aqui, gera API, copia esse nome até aqui. Ctrl C aqui, Ctrl V para dentro do nosso ambiente de produção. Reparem que a estrutura do código é praticamente a mesma, tá? Então a gente faz o download, trata a variável trimestre móvel código, que vem com aquele valorzinho de 2000 e tanto, vem tudo junto, a gente faz um tratamento e cria ano e mês. Depois a gente seleciona só duas variáveis, porque aqui provavelmente ele vai vir com 11, como nós vimos na primeira também. Damos aqui um canite e a gente tem aqui o nosso dataset de rendimento. Reparem que o rendimento vai de 2012 a dezembro de 2024, 3.315. Essa é a informação que nós queremos para o nosso segundo gráfico. E a gente já está caminhando para 50% de projeto que nós teremos capacidade de comunicar em poucos instantes. Então a gente vai aqui, armazena também o último valor. Então a gente vai chamar aqui de último valor. Repare que o último valor agora é 3.315, exatamente a informação que nós acabamos de ver. Chamamos agora a função ggplot e vamos armazenar no G2. Então repare que a gente criou um gráfico G1, agora vamos criar um G2, vamos criar um G3 e depois um G4. Essa informação vai ser importantíssima para a gente produzir os gráficos lá no final. Em seguida a gente coloca no eixo X, como de praxe, nós estamos trabalhando com gráfico de linha, série histórica, coloca a data, valor, vamos utilizar um gráfico de linha para armazenar essas informações e gerar visualização em linha. Também colocaremos uma linha pontilhada na horizontal, contendo o último valor que nós acabamos de encontrar, na cor vermelha, e eu quero ela pontilhada. Você pode escolher outras opções aqui também. O dashed é aquela pontilhada. Se você não colocar nenhum argumento, ele vai vir uma linha sem pontilhada, uma linha perfeitamente completa, e você também tem uma outra opção que se eu não me engano, que eu esqueci o nome agora, mas você pode depois dar um help no R que ele consegue te informar quais são as opções, tá? Não vamos gastar tempo com isso, porque isso é só um detalhe. Aqui, novamente, tem BW, o mesmo argumento que eu utilizei no gráfico de cima, e reparem que isso é importante, porque é uma maneira de você padronizar os seus gráficos e manter uma uniformidade e, inclusive, uma identidade de como você produz os seus gráficos, para as pessoas baterem o olho e falar, eu sei quem fez esse gráfico. Tudo bem? E até do ponto de vista de comunicação e visualização desse dado, torna-se mais confortável fazer a leitura. Aqui, o theme, mesma coisa, exatamente a mesma coisa que nós fizemos no gráfico anterior. E aqui, o annotate, o que eu estou fazendo é simplesmente falar onde que eu quero que aparece o último valor, que é o de 3.315, a informação que nós estamos coletando aqui, que diz respeito ao salário médio real dessas pessoas do Brasil. E um pouquinho mais acima, que eu estou falando que o último valor vai aparecer em 3.500, 3.315, e um pouquinho mais acima para ele não ficar coladinho na linha horizontal. Beleza? O que a gente faz agora aqui vamos rodar isso aqui para vocês visualizarem esse gráfico e a gente vai ter concluído 50% do nosso projeto. Reparem que o gráfico está prontinho para ser consumido. Inclusive, se você quiser dar um Ctrl, copiar ou exportar essa imagem, você poderia fazer isso aqui perfeitamente e levar aí para suas redes sociais, fazer um Twitter ou LinkedIn ou qualquer outro meio de comunicação, até mesmo um e-mail. Mas o e-mail seria legal você produzir todo o conteúdo e gerar um PDF como nós vimos aqui, beleza? E esse PDF que vocês viram foi produzido exatamente com esse código, tá? Nós vamos fazer isso aqui no final.
Beleza? Vamos agora para o rendimento de cada uma das pessoas que estão ocupadas em diferentes posições, ou seja, servidores públicos, carteira, quem está de carteira assinada, quem não está de carteira assinada, profissionais de limpeza, domésticas, entre outros detalhes. O que nós vamos fazer aqui é coletar essa tabela 6389, tá? Vamos dar um Ctrl Enter aqui, Ctrl Z, só porque eu fiz uma baguncinha, mas copiamos. Vamos vir aqui para a nossa barra de busca, cola, dá um Ctrl Z e aqui temos as informações. Então reparem que, em termos gerais, você tem um título muito parecido em todas as outras. O que muda vai ser rendimento médio real das pessoas por posição na ocupação e categoria de emprego no trabalho principal. Então reparem, clicamos aqui e aqui a gente tem as informações. O que nós vamos coletar aqui é basicamente o empregado no setor público, trabalho doméstico, empregado. Aqui a gente pode puxar setor privado com carteira e setor privado sem carteira. A gente pode não, é o que a gente fez. Então a gente vai selecionar essas informações, conta própria. E a gente vai vir aqui pro nosso cliquezinho de gerar a API. A gente seleciona, a gente tem essa informação para Brasil, copia, dá um Ctrl C aqui nesse conjunto todo, leva aqui para dentro do R e cola aqui exatamente dentro da nossa API. Beleza? Então a gente vem cá, dá um canite e o R já faz o procedimento de fazer o download dessas informações. Lembrando que se você tiver dificuldade e quiser adquirir o script, eu vou deixar também esse script na descrição para quem quiser fazer, acompanhar e inclusive ter esse material para produção interna às vezes de uma própria empresa ou de uma consultoria, eu vou deixar esse material também, beleza? Então vamos lá, a gente tem aqui agora um novo conjunto de dados, rendimento, e aí aqui a gente tem o rendimento para diferentes posições de ocupação. Reparem que aqui a gente tem exatamente isso, que é a informação que nós coletamos, ou seja, empregador CNPJ, empregador sem CNPJ, conta própria. Nós vamos dar um tratamento para essas informações exatamente agora. Beleza? O que nós fazemos inicialmente é selecionar algumas variáveis aqui do nosso conjunto todo e renomear, tá? Então o que nós vamos fazer aqui é transformar o trimestre móvel código, a gente vai transformar para data, posição na ocupação do emprego no trabalho principal, vai ser a variável, a gente vai coletar o código também e o valor que é o rendimento propriamente falando. Depois disso a gente vai filtrar as informações que nós estamos querendo, essas informações diz respeito às ocupações que nós vamos observar, que são códigos, então só para a gente ter uma ideia aqui do que a gente está fazendo, ó, rendimento select vai ser o quê? Só joga para cá, rendimento select serão essas informações, e aí a gente está na variável código, a gente está filtrando algumas delas, ó, 31.722 até essa aqui, beleza? Filtramos essas que vão ser as informações úteis para o nosso relatório. Depois a gente agrupa pelas variáveis, então só para vocês terem ideia aqui, ó, a gente vai estar agrupando por todas essas variáveis aqui, ó, tá? Que são a posição da ocupação. Depois eu vou criar uma data com essa informação aqui, ó, date. Vou colocar um número 1 também na nova data, porque eu só tenho informação até o mês, então eu vou criar um do 1 de 2000 e tanto. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Depois eu substituo aí, renomeio essas variáveis com essas informações. Onde está empregado no setor privado, exclusivo, trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinado, eu coloco privado com carteira. E aqui, onde tem essa informação de sem carteira, eu coloco privado sem carteira. Vocês viram esse conjunto aqui agora, o que nós vamos fazer agora é fazer um tratamento geral em tudo isso para vocês observarem o que nós vamos ter. O resultado é exatamente esse. Nós substituímos algumas informações, filtramos algumas pelo código, algumas coisas, algumas profissões, algumas posições que a gente estava interessado. E aqui, em tese, a gente nem precisava daquela variável code aqui, a gente poderia selecionar, por exemplo, a gente pode colocar aqui, ó, na nossa sequência, vamos utilizar a função select e vamos remover a variável code. A gente dá um Ctrl Enter e reparem que aqui a gente está sem o code, para o dataset ficar um pouquinho mais leve, beleza? Então aqui foi isso que a gente fez. Agora, avançando para 75% do nosso projeto, a gente vai agora efetivamente produzir o terceiro gráfico. Reparem que a estrutura é praticamente a mesma. Então reparem que a vantagem de programar em R ou uma linguagem de programação é essa. Você ganha muito tempo de produtividade. Você
torna as coisas reprodutíveis. Isso é um ganho de produtividade assim sensacional. Então beleza, estamos lá com o nosso rendimento, o dataset principal, eixo X é a nossa data, estamos lidando com série histórica novamente, valor a gente vai colocar no eixo X, no eixo Y, e a cor para diferenciar as linhas que vão aparecer no nosso gráfico eu chamo a variable, que a variable nada mais é do que a posição na ocupação, e a gente vai ver exatamente como isso fica. Também coloco um tamanho dessa linha para ficar um pouquinho mais grossa e não ficar uma linha muito fina e ficar ruim de ver. Aqui tem BW, como vocês já ouviram falar, é só para tematizar o meu gráfico. Aqui também é tema e aqui também vocês já ouviram, além do título que vocês já ouviram. Não tem nada de novidade. A única novidade aqui que eu quero dar um destaque é o eixo Y. O eixo Y eu estou travando ele para que ele fique entre 0 e 11.000. É só uma maneira de padronizar para eu ganhar um pouquinho mais de espaço para uma coisa que vocês vão ver, que é também uma novidade nesse gráfico. Então a gente dá um Ctrl Enter para vocês entenderem o que eu estou falando. E reparem que aqui a legenda do gráfico, diferente da que vocês estão acostumados a ver, que poderia ficar aqui em cima, ou na lateral, ou aqui na parte inferior, eu trouxe ela para dentro do gráfico. E como que eu fiz isso? Basicamente eu coloquei esses dois argumentos adicionais, que é o Legend Position, ao invés de eu colocar right, ou top, ou bottom, ou outro argumento, por exemplo, left, que seria a esquerda, eu coloco um pequeno vetorzinho contendo a posição exata que eu quero que essa minha legenda fica. E aqui é muito importante que você vá testando. Esses valores não são fixos, então você precisa ajustar isso o tempo todo. Então você precisa ir testando para ver como que vai ficar mais legal. Mexe uma casinha decimal e é por aí que as coisas vão funcionando. Beleza? A gente está falando de linguagem de programação e é assim que as coisas funcionam nesse ambiente. Fechamos o nosso terceiro gráfico, vamos armazenar ele, isso é muito importante. Reparem que eu ainda não armazenei o segundo, então vamos voltar aqui e armazenar o segundo. Isso é muito importante, porque senão vai chegar lá no final, a gente não vai ter armazenado o segundo gráfico. Vamos armazenar o terceiro gráfico. Vamos armazenar o terceiro gráfico para que a gente consiga ter as informações. E é um outro detalhe que a gente vai ter aqui, que é o seguinte. Pode ser que lá no final algumas informações não batam, porque a gente está armazenando todos os gráficos em names, em último valor. Então, o último valor vai ser o do quarto gráfico. Então, vamos ver se isso vai funcionar. Isso é uma coisa nova aqui. Aqui a gente tem um outro detalhe que a gente está coletando agora, finalmente, a população ocupada. Então, aqui a gente vai utilizar a população ocupada em cada um daqueles segmentos. Então, a gente vai coletar essa tabelinha, a gente vai fazer o procedimento aqui para que vocês possam acompanhar, 6320. E é exatamente essa informação que chega para a gente. Quantidade de pessoas, 1.000 pessoas ocupadas. E aqui a gente faz o mesmo procedimento, seleciona as informações que nós selecionamos no outro gráfico, gera a API, a gente vem aqui, a série histórica, gera a API aqui assim e pronto, a gente vem para dentro do ambiente aqui para a gente baixar. A gente dá um Ctrl Enter, PO é o nosso novo dataset que está carregando aqui, prontinho para a gente já poder visualizar e consumir. Então aqui a gente coletou as informações por cada unidade da federação. Na verdade não tem unidade da federação, essa informação é só para o Brasil. E aqui a gente tem a quantidade de trabalhadores em cada uma dessas posições. O que a gente vai fazer é basicamente o mesmo procedimento. A gente vai dar um tratamento em todas essas informações. Então repare, selecionamos a data, a variável, o código, o valor que tem nessa variável, ou seja, a quantidade de trabalhadores, de 1.000 trabalhadores. Depois a gente transforma a nossa data em mês, em ano e mês, porque ela está num código. Depois filtramos também as profissões que a gente quer, exatamente igual a gente filtrou lá em cima. E depois a gente substitui algumas informações. Lá no gráfico de cima eu utilizei a função recode. Aqui eu estou utilizando uma estrutura do próprio RBase. Beleza? A gente dá um Ctrl Enter aqui também. E a gente tem agora o PO ocupada, que é exatamente esse tratamento que nós acabamos de fazer. Então reparem que pessoas ocupadas, privado com carteira, a gente tem 34.262, que isso aqui vezes 1.000, dá aí 34 milhões de pessoas. Esse código, novamente, eu não precisaria, então eu posso aqui também remover essa informação. Aqui vamos dar um Ctrl M para aparecer um pipe. Então aqui a gente vem e tira o code. Então basicamente é isso que nós vamos fazer. A gente dá um Ctrl Enter, beleza, o PO ocupada está aqui disponível para a gente consumir e já praticamente finalizar o nosso relatório.
Mas eu peço que você ainda não saia desse vídeo, fique até o final, porque nós vamos ainda fazer o gráfico final. Então, basicamente, o que nós estamos vendo aqui é data, valor, a cor da variável, é mais ou menos a mesma estrutura que nós vimos no gráfico de cima. Um detalhe aqui, no Face Wrap, a gente vai introduzir a variável e ao invés da gente deixar a escala fixa, a gente deixa a escala livre, porque aí cada gráfico, como a gente vai produzir 6 gráficos, cada gráfico vai vir com uma escala própria, tá? Porque em algumas profissões você tem muito mais pessoas, 34 milhões, outras profissões você tem muito menos pessoas. A gente vai entender isso agora, exatamente assim que o gráfico aparecer. Reparem que aqui, ó, que eu acabei de falar, como a escala é livre, cada gráfico vai ter sua própria escala. Se eu tivesse travado, muitos gráficos ficariam muito pequenininhos e imperceptíveis as variações. Então, por exemplo, trabalhador doméstico, a gente teria um gráfico pequenininho e essa linha não seria nem percebida aqui em relação aos outros, por exemplo, comparada com esse que tem 14 mil trabalhadores aqui na melhor série histórica, ou conta própria, que tem 26 mil. Então, ficaria um número muito pequeno. Então, quando a gente introduz esse argumento Face Wrap, basicamente é isso que ele está fazendo para a gente. Tá? Então, mais uma vez, fechamos aqui, produzimos os nossos 4 gráficos, vamos armazenar ele aqui para gerar um G4, G1, G2, G3, G4, são os nossos 4 gráficos. Aqui, agora a gente produz aquele painel com gráficos. Então, aqui eu escolhi os 2 primeiros gráficos para produzir 2 gráficos de taxa de desemprego e rendimento médio, ou seja, utilizando a função do pacote grid extra, a funçãozinha grid extra. Então, a gente dá aqui um canite. Reparem que apareceu 2 gráficos aqui, um sobre o outro, porque nós armazenamos essas informações e reparem que aqui aparece taxa de desemprego e rendimento médio mensal. Poderíamos dimensionar um pouco mais e fazer com que esses gráficos aparecessem, por exemplo, numa tela menor. Então vamos deixar aqui alguma coisa mais factível para a gente. Vamos ver, reparem que aparece ainda, né? Alguma coisa mais factível. Vamos inverter isso, vamos colocar para 7. Então, e aí é muito interessante que você vá testando o que vai ficar mais interessante para o seu relatório. Ainda não está bom, a gente vai aumentar aqui, vamos colocar 7 por 7. Às vezes dá certo, e aí a hora que você vai, parece que ficou um pouquinho melhor. A gente vai aqui, expande para ver numa única tela, e aí está aparecendo, está ficando um pouquinho mais próximo do que a gente está interessado. Também seria às vezes interessante colocar um do lado do outro, e aí você tem que ajustar os argumentos. Os gráficos 3 e 4 a gente joga aqui também, e numa ousadia ainda maior a gente poderia colocar os 4 gráficos todos juntos. Então vamos fazer isso aqui agora e vamos tentar jogar aqui para ver o que acontece com os nossos gráficos. Vamos dar um Ctrl Enter, talvez fique uma coisa bem poluída, mas a gente vai ajustando. Então reparem que a gente pode ajustar isso, eu quero que vocês percebam isso, que isso é muito legal. A gente vai jogar aqui para 10, por exemplo, e pode ser que agora vai ficar mais ajustado. A gente abre aqui um pouco, opa, tá começando a ficar um pouquinho mais interessante. Então aqui, ó, começa a ficar um pouquinho mais interessante. A gente pode jogar aqui vamos jogar para 12 e basicamente a gente finaliza o nosso projeto. Mas antes disso, vamos lá para o nosso R Markdown, para a gente poder dar o canite e finalmente produzir. Então repare que aqui está praticamente pronto o relatório. Caberia aí um ajustezinho aqui ou acolá, mas a gente vem cá e gera um canite. Então o que a gente vai fazer aqui agora é, inclusive deixa eu vir aqui nos nossos conjuntos de análises, e aqui que está o nosso R Markdown. Deixa eu apagar ele, porque o R está produzindo um novo, está em 14%, e em instantes a gente conseguirá ver esse nosso relatório. Se você ficou até aqui, muito joinha para você, muito obrigado por acompanhar o canal. Se inscreve, compartilha com a sua turma e assim a gente vai crescendo no canal, vai sempre tendo motivação para produzir novos conteúdos e todo dia ou todas as vezes que eu vier para esse canal a gente pode estar conhecendo mais novidades e trazendo novidades sempre atualizadas, inclusive informações sobre a economia brasileira. A gente está aqui praticamente prontinho com o nosso relatório. Vamos aqui para o nosso espacinho do R e olha só que legal, a gente tem aqui um relatório prontinho para ser comunicado. Ele ainda está carregando, mas a gente já pode visualizar. Reparem que ele ajustou aqui, ainda tem algumas questões ainda para ser ajustadas, tal, mas de uma maneira geral a gente consegue
visualizar. Isso aqui são os títulos que eu deixei no início da primeira videoaula, mas a gente pode simplesmente apagar aqui no script. Para vocês conseguirem apagar, é só simplesmente remover todas essas informações e dar um novo canite. Pessoal, no mais é isso, forte abraço e nos vemos em breve.